Convenção das Bruxas é um horror de filme e a culpa é do diretor Robert Zemeckis. Eu fui ao cinema, até porque é meu trabalho, assistir a Convenção das Bruxas, um filme que supostamente seria um dos grandes lançamentos do ano, né, principalmente pro Halloween, mas por conta da epidemia do coronavírus, ele acabou saindo em streaming em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Não aqui. Aqui o filme ganhou um lançamento no cinema e eu fui conferir qual que era. E eu vou dizer que eu tinha esquecido mesmo que o diretor do filme era Robert Zemeckis. E quando a sessão terminou, na minha cabeça eu preferia nem ter mais essa informação. Porque Convenção das Bruxas é um filme horroroso de ponta a ponta. É a segunda adaptação para o cinema do romance do Roald Dahl. O primeiro filme, Convenção das Bruxas, foi lançado há 30 anos, em 1990. Teve direção do Nicholas Roeg com a Anjelica Huston no papel principal. E a trama é um conto de fadas para crianças desavisadas. Conta a história de uma convenção de bruxas que acontece num hotel luxuoso e as bruxas, obviamente, odeiam crianças. E quando uma criança descobre o que as bruxas estão fazendo, elas transformam ele num ratinho. E daí o filme vai se desenvolvendo em cima dessa situação. Robert Zemeckis botou a mão e transformou Convenção das Bruxas num filme feio, chato, em que o elenco nunca consegue atingir o seu potencial. Anne Hathaway, como a grande bruxa, ela tá caricata no pior sentido que você puder imaginar. É um papel que não vai para lugar nenhum. Ela tá presa lá num sotaque que eu não sei de onde vem, com um design do rosto de bruxa dela que eu também não entendo. Parece um pouco a vampira do final de A Hora do Espanto, sabe? O filme de 1985, com a boca rasgada e aberta assim, e a mão com 3 dedos, que é claro, teve uma polêmica em cima da Warner, porque pessoas que têm essa deficiência, que ficam com 3 dedos, acharam ruim que os 3 dedos foram mostrados como sinal de monstruosidade. Mas isso não é tudo. No básico, a gente acompanha 3 ratinhos digitais, né, que são 3 crianças, enquanto a Octavia Spencer, que é a avó de um deles, fica conversando com os ratinhos. E é meio constrangedor a gente ver uma vencedora do Oscar como Octavia Spencer tentando dar qualquer dimensão ao papo que ela tem com 3 ratinhos digitais. No fim, o filme não vai para lugar nenhum, e eu não consigo entender, né, dado o pedigree envolvido, inclusive o roteiro é assinado também pelo Guilherme Del Toro, mas é um terror. E o que acontece é que o Robert Zemeckis meio que já tem pisado na bola há muitos anos, né, e ele é um dos grandes diretores dos anos 80. Eu não acho que um gênio do cinema, ou dos quadrinhos, ou da música, precise ser genial o tempo todo. É até injusto esperar que um artista que faz grandes obras continue fazendo continuamente grandes obras. Mas é difícil entender onde está a cabeça do Robert Zemeckis quando ele se envolve em projetos assim, que não tem nenhuma personalidade e que basicamente existem para ele brincar um pouco de efeitos especiais. E é o que ele tem feito há muitos anos. Então vamos lá, eu lembro do Robert Zemeckis, o primeiro filme dele, Febre de Juventude, que acompanha adolescentes numa turnê dos Beatles, né, quando eles vão tocar nos Estados Unidos, no programa de rádio do Ed Sullivan. E é um filme que eu vi na Globo na época, é um filme mega simpático e que tem aquela brincadeira de usar o material real dos Beatles com o Ed Sullivan, com o material filmado por ele para o filme, né? O filme foi lançado nos anos 70. Depois ele lançou Carros Usados, uma comédia bacana com Jeff Bridges, mas que também não tem nada de excepcional. E veio Tudo por uma Esmeralda, né? Uma das muitas tentativas nos anos 80 de trazer o senso de aventura inaugurado, né, ou recuperado por Indiana Jones. E esse filme, com o Michael Douglas e a Kathleen Turner, meio que consegue. Um filme mega simpático, com Danny DeVito também, uma aventura super divertida, que meio que abriu espaço para o filme que talvez o Zemeckis seja lembrado para o resto da vida dele, que é De Volta para o Futuro, lançado em 85, que obviamente até hoje é um filme celebrado, e eu insisto muito que existe uma diferença entre filme velho e filme clássico. De Volta para o Futuro talvez seja um clássico, porque
inovou muito o modo de fazer cinema, o modo de você lidar com efeitos especiais. O roteiro ele é de uma beleza absurda que até hoje é estudado em escolas de cinema. O melhor filme do Robert Zemeckis, porém, veio logo depois, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, que talvez seja o filme em que ele conseguiu o melhor casamento entre contar uma história, desenvolver personagens complexos com conflitos e dilemas, ao mesmo tempo que os efeitos visuais são absolutamente de tirar o chapéu. Eu lembro quando eu vi Roger Rabbit no cinema nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, quando foi lançado, e eu fiquei completamente chocado com o filme, principalmente porque é um filme noir, né? É cinema noir na Los Angeles dos anos 40, dos anos 50, tem aquele clima de pós-guerra, sem falar que a ideia de colocar desenhos animados integrados com atores parece muito crível e muito realista nas mãos do Zemeckis. Ele encerrou os anos 80 com mais 2 filmes, De Volta para o Futuro 2 e 3, e eu acho que ele entrou nos anos 90 querendo ganhar mais prestígio. Ele fez um filme bobão chamado A Morte de Cai Bem, que, de novo, o grande interesse dele ali são os efeitos especiais, o filme não vai muito além disso, e veio depois o grande triunfo dele, que foi Forrest Gump, com Tom Hanks, que rendeu para ele um Oscar, foi uma das maiores bilheterias de 1994 e transformou ele num diretor de prestígio também. E é muito perigoso quando a gente vê um cara que é associado a um cinema super pop, de repente virar um diretor aclamado pela crítica, tal, ganhador do Oscar. A gente fica curioso para ver os passos seguintes. O passo seguinte dele foi Contato, um filme ótimo com a Jodie Foster, baseado no romance do Carl Sagan, um filme lindo e sensível que fala sobre vida extraterrestre e viagem espacial de uma forma muito sensível. E ele emendou Contato com Revelação, que é basicamente ele brincando de Alfred Hitchcock, um filme ok com Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, até que veio Náufrago, já nos anos 2000, selando de novo a parceria dele com Tom Hanks. E aí que a coisa começou a ficar complicada, porque Robert Zemeckis, no novo século, tomou para si a responsabilidade de empurrar a tecnologia de cinema junto com as técnicas de captura de movimento, e fez uma trinca de filmes, de desenhos animados com captura de movimento, e nenhum dos 3 é particularmente memorável. Veio o Expresso Polar, A Lenda de Beowulf e Os Fantasmas de Scrooge. Filmes meio histéricos que você não entende exatamente onde está a humanidade desses filmes, e o realismo dos personagens digitais obviamente não vai para lugar nenhum, mas o Zemeckis tomou essa responsabilidade para ele mesmo e meio que arranhou a volta dele para os filmes live action. Ele fez O Voo com Denzel Washington, que é um filme ok também e nada mais, e fez o que talvez seja o último grande filme dele, que foi A Travessia, com Joseph Gordon-Levitt, recontando a história do francês que atravessou o World Trade Center num arame, né, se equilibrando. E mais uma vez, Zemeckis brincando com efeitos especiais. Embora ele tenha conseguido trazer a humanidade da história que ele estava querendo contar, ainda assim era ele experimentando o formato 3D e o formato 3D imersivo e o modo de contar uma história super realista usando efeitos especiais de ponta. E de lá para cá, ele desapareceu. Ele fez filmes que são completamente esquecíveis. Ele fez Aliados com Brad Pitt e a Marion Cotillard, que não deu em nada. Ele fez Welcome to Marwen com Steve Carell, que mal foi lançado e eu não conheço absolutamente ninguém que tenha assistido. E agora, Convenção das Bruxas. De novo, eu não espero que um gênio, que um diretor verdadeiramente visionário mantenha a sua genialidade ao longo da carreira. Mas Convenção das Bruxas é um ponto muito baixo para Robert Zemeckis, que eu espero, como fã de cinema, que ele consiga se recuperar. Eu sou Roberto Sadowski, semana que vem a gente fala de novo. Até a próxima. Qual?